mais uma vez, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Isto já é o terceiro domingo que eu estou aqui convosco e é um grande prazer entrar em vossas casas. Agradeço que nos abris as portas, neste caso é a televisão, para nos veres e escutares aqui nós a falarmos. Eu sou o António Borba, de Turlock, e estou aqui hoje com a Ricardina e o José Gomes. Bem-vinda, Ricardina, bem-vindo, José. Boa noite. Boa noite. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês a verem a televisão esta noite, neste domingo 25, e espero que todos gostem e apreciem o tempo que a gente está aqui a fazer o programa. Eu no domingo passado disse que era o dia, fui para dezembro e era setembro. Tu disseste 25, mas é 24. É Hoje 24. É 24 de setembro, não é? Mas eu disse 20... Ou 25, tens razão. Portanto, estamos no dia 24 de setembro a celebrar o 25º domingo do tempo comum, não é? É, exatamente. E então, vocês já estão cansados de me escutar, não é? Não, é o terceiro domingo, as pessoas já estão a dizer, mas afinal de contas, quando é que nós encontramos alguém de novo? Já estamos fartos daquela cara, daquele... Não, ele nunca se cala, não é? A gente tem 3 domingos, depois eles têm 3 diferentes pessoas, estão sempre a mudar. Eu acho e o mais interessante não é, eu não quero que eles olhem para nós, eu quero que eles olhem para as palavras que estão escritas aqui, que são da boca de Deus. Isso é que é importante eles ouvirem. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não, isso é coisa de dizer assim, ela está vestida de amarelo ou vermelho, ou ela está assim. Tá... Não. A gente está aqui para falar aqui da vida, do que o Senhor quer que nós falamos. Não, mas eu estava a dizer isso porque às vezes a minha mulher, a Maria, diz, tu falas muito e quando contas uma história dizes muitos detalhes. E eu digo, mulher, quando nós contamos uma história, nós temos que ter detalhes bastantes para tornar a história interessante. Não é? O problema é o tempo. Não sei, portanto, de qualquer maneira. Olha, estamos aqui no 25º domingo do tempo comum, como eu já disse. Sim. O tema deste domingo é que Deus é muito generoso. E até por acaso a leitura do Evangelho de hoje é a leitura daquele proprietário que tem uma vinha e vai chamar trabalhadores para a sua vinha. E é uma coisa muito interessante porque ele vai várias vezes. E eu já pensei, mas afinal de contas, porquê é que ele foi? 4 ou 5 vezes. Mas vamos falar disso mais daqui a pouco. Vamos começar com a primeira leitura. Ricardina, podes ler a primeira leitura? E a leitura do livro de Isaías. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Portanto, o autor deste texto do Evangelho estava a fazer o seu trabalho entre os exilados da Babilónia. E ele sabia, porque tinha a revelação de Deus, que em pouco tempo os exilados iam poder voltar à sua terra. E, portanto, ele estava a procurar prepará-los para voltarem a casa, para voltarem à sua terra. E uma das coisas que ele diz é a conversão. Esta coisa de conversão, isso é uma coisa fácil, não é? Está em todas as leituras e evangelhos. O que é que esta leitura disse a vocês? Diz muito sobre a conversão e também a paciência que Deus e a bondade que Ele tem por nós, sempre à espera que nós nos convertermos e para Ele que nos criou. Porque Ele nos criou, mas nós, com o nosso prosseguimento da vida, muitas vezes saímos da linha, andamos por outros caminhos. E Ele está sempre à espera. E às vezes a gente cai ali e depois cai mais alto, e Ele está sempre à espera. Mas tu, se estivesses a falar com um amigo teu e ias dizer, olha, este Evangelho fala acerca da conversão,
E assim, mas afinal de contas, o que é essa coisa da conversão? O que é para ti a conversão? Como é que nós íamos explicar a conversão a um amigo nosso? É aceitar... A seguir os mandamentos. É aceitar Jesus, aceitá-lo na sua vida e mudar completamente a maneira de viver e de pensar a respeito de tudo. Porque, por exemplo, não sei se já reparaste, muitas vezes temos pessoas, por exemplo, o Nosso Senhor ele não tem preferência, mas gosta muito dos pobres. As pessoas pobres não podem se levantar socialmente. Mas a gente encontra pobres também que são terríveis, austeros, mal criados, falam mal de política, falam mal dos patos, falam mal disso, falam mal de umas senhoras que vão rezar, que agora já têm tempo, depois de uma certa idade, ir à paróquia, ou uma paróquia, a rezar. São incríveis, não é? E brigam, são brigões, etc. E, portanto, eles se converterem à vida religiosa, estão na conversão. Mas isto também há muito que falar, António. Porque há muitas vezes as pessoas dizem, já estou convertido. E passados uns tempos está a fazer a mesma coisa. Ele nunca se converteu. Talvez nós devíamos falar para nós mesmos. Para nós mesmos. Nós às vezes pensamos que lá porque vamos à missa ou porque já estamos convertidos. Ou rezamos, já estamos convertidos. Não. E a conversão é uma mudança. Eu acho que diz aqui nesta primeira leitura, o que diz assim, tanto como o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos. Quer dizer que a diferença entre nós e Deus é enorme. Eu já pensei nisto muitas vezes. Às vezes vejo uma formiga e vejo as formigas lá a fazerem as suas coisas e as pessoas que sabem das formigas são muito organizadas. Têm lá as suas colónias, os seus grupos e uma faz uma coisa, outra faz outra. É como as abelhas que são muito organizadas. E agora, se nós virmos a diferença entre um ser humano, entre um homem e uma mulher e uma formiga, vamos dizer, mas afinal de contas não há comparação nenhuma. Como é que uma formiga pode entender um ser humano? Há uma diferença enorme. E então Deus diz a mesma coisa, diz a diferença entre vocês, entre os meus caminhos, estão acima dos vossos, assim como dos vossos pensamentos. Há uma diferença enorme entre Deus e nós. E nós às vezes queremos compreender tudo, queremos compreender Deus. Uma formiga não pode compreender o homem, não é? Não se pode. Uma coisa que eu achei nesta primeira leitura, que a gente tem que pôr isto na nossa mente. Procurai enquanto Ele está perto, quer dizer, enquanto estamos vivos, é que se procura, é que se reza, é que se muda de vida. Não é depois de morrer que as pessoas vão dizer, olha, tá, já não está. Eu já resolvi o problema, eu já paguei aquelas 300 missas, não é? Um legado, 30 missas. E posso fazer o que eu quiser. Não é quando eu morrer, então... Bem, a gente tem que ter fé e só Deus é que sabe. Claro, isso também. Sabe. Mas eu acho que esta questão da conversão é uma coisa muito importante. Conversão quer dizer que nós vamos mudar de vida, vamos mudar o nosso comportamento. E para, na verdade, nós nos podermos converter, nós temos que nos alimentar na palavra de Deus. Nós às vezes pensamos, eu não posso mudar. Não, é como se eu dissesse, afinal de contas, eu vou morrer porque eu deixei de comer. Nós temos que comer todos os dias, a comida alimenta-nos, e eu não me lembro o que é que comi ontem ou há uma semana, mas o que eu sei foi que essa comida que eu comi alimentou-me e ajudou-me a estar vivo hoje. É a mesma coisa espiritualmente. Para a conversão, nós temos que nos alimentar espiritualmente. Temos que rezar a palavra, ler a palavra de Deus, temos que rezar o terço. E se fizermos isso espiritualmente, acho que pouco a pouco nos vamos converter. Tem que tirar tempo para ele. Temos. Olha, temos apenas mais alguns minutos antes do intervalo e, portanto, eu vou pedir mais uma vez que o José cante o Salmo responsorial. O Senhor está perto de quantos o invocam. O Senhor está perto de quantos o invocam. Quero bem dizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor.
insondável é a sua grandeza. O Senhor está perto de quantos o invocam. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O Senhor está perto de quantos o invocam. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, em verdade. O Senhor está perto de quantos o invocam. O Senhor está perto de quantos o invocam, não é? É verdade. Quer dizer que se nós o escutamos, se o escutarmos, como estava a dizer há bocado, se lermos a Bíblia, se rezarmos, ele vai se tornar vai estar perto de nós. Eu penso que sim, até há muitos ainda, pessoas que ainda pensam, a pessoa depois de morrer tem tempo de resolver o problema. Primeiro diz, isto eu ainda estou, tenho 60 anos ou 50, e é como eu também estou com 79, mas ainda penso que vou durar mais uns 40 ou 50. E depois eu faço isto, depois eu faço aquilo. Não. Mas não é bem assim. A gente tem que fazer para a nossa salvação quando estamos vivos. Exatamente. Quando estamos vivos. Temos que fazer enquanto há tempo, não é? Olha, caros amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, apenas 30 segundos, não dá muito tempo, mas vamos continuar depois, porque temos aqui uma leitura do Novo Testamento que é muito interessante. Este proprietário que foi buscar operários para a sua vinha. E foi várias vezes. Portanto, vamos ver o que é que isso nos diz. Então, obrigado e até já. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. Olá, caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Estamos na segunda parte, na segunda etapa deste programa do 25º domingo do Tempo Comum. Sou António Borba e estou esta noite com a Ricardina e com o José Gomes. Estivemos a falar na conversão, há bocadinho, da primeira leitura, e agora temos uma leitura do Novo Testamento, que é do Evangelho de São Mateus, que nos fala acerca do proprietário que vai contratar pessoas para a sua vinha. Portanto, eu vou ler o Evangelho e depois vamos conversar a esse respeito. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 da tarde e fez o mesmo.
Saindo ao cair da noite, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus continuava a instruir os seus discípulos para... Ele já sabia que em pouco tempo se ia embora, não era? E, portanto, ele estava a instruir os seus discípulos para que eles continuassem a sua mensagem. E Jesus, como ele era Deus, mas como pessoa que sabia ensinar, ele usava sempre a realidade do seu tempo. E ele sabia que naquela altura, no tempo de Israel, havia muitos dos povos que tinham perdido as suas terras por causa da economia. E então, o que é que eles faziam? Fazem o que muitos dos migrantes hoje, que nós vemos, fazem. Reuniam-se na praça comum e esperavam que viesse um proprietário para lhes dar trabalho durante o dia. Não sei se vocês já viram isso, já apresentei isso, já presenciei isso. Às vezes, em alguns lugares, vejo um grupo de pessoas, e a primeira vez que vi este grupo de pessoas, disse: mas afinal de contas, o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer? Homens, geralmente hispânicos. E um dos meus filhos disse: olha, pai, eles estão ali porque ali é que as pessoas vêm, que precisam de trabalhadores, vêm buscar estes homens para trabalharem durante o dia. No tempo de Jesus era a mesma coisa. E claro que eles tinham trabalhadores favoritos, aqueles que eles lá iam buscar e já sabiam: olha, o José é bom trabalhador, portanto eu levo o José, levo o João, levo o Manuel. Levavam aqueles que eram melhores trabalhadores e esses recebiam o pagamento, que era 1 denário, que era geralmente o que eles pagavam por dia. Ora, acontece que neste caso, por qualquer razão, não sei bem porquê, este proprietário precisou de ir várias vezes. Talvez o tempo ele tinha muita vinha, tinha muitas uvas e pensou: eu vou ser capaz de apanhar estas uvas com este número de pessoas. Mas depois começou a olhar para o tempo e disse: mas afinal isto se calhar vai chover amanhã, eu tenho que apanhar as uvas todas hoje. Sim. E foi outra vez, e depois foi outra vez, e foi até o fim do dia. Mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito generosa, não era? É isso que eu ia dizer. Ele era muito generoso. Como estavas a falar a respeito da falta de trabalho, ele sabia que aqueles não tinham trabalho. Era uma maneira, na sua generosidade, de ajudá-los também a ter trabalho para poder. O pior foi depois, no final do dia. A inveja. Que os que trabalharam às 8 horas ficaram zangados porque ele pagou a mesma coisa aos outros que fizeram menos. Mas o dono, o senhor da vinha, não estava fazendo nada errado, porque ele foi contratado a ganhar 1 denário. Então não tem nada a ver com isso. Se ele fosse contratado a ganhar 10, só deu 1, mas não. Portanto, mas nós, a pessoa humana é assim mesmo, António. Se fosse hoje, eles iam lá para fora: como eles fazem agora nas praças, não, qualquer coisa. Manifestam. As suas eu ideias. Trabalhei 8 horas, mas não, o senhor está certo. Ele é que é dono do seu dinheiro, não ficou devendo nada a ninguém, mas nós humanos temos esse problema.
Não é só eles, continua hoje. E naquele tempo, o António estava dizendo, e é verdade, naquele tempo o problema era sério, nada estava desenvolvido e as pessoas passavam mesmo fome. Passavam muita fome. Sim, mas o que o senhor quer dizer e a aqui? generosidade deste senhor foi fantástica. E, portanto, Jesus, quando contava uma parábola, ele tinha uma razão para contar essa parábola. Não era para dizer, olha, isto é contar a história de um proprietário, um vinheteiro. Não. Ele queria nos ensinar a generosidade de Deus. E, portanto, ele diz, olha, como este homem foi generoso, Deus ainda mais generoso. Como nós vimos já no princípio, na primeira leitura, nós dizíamos que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os pensamentos do homem. A generosidade de Deus é muito mais elevada do que é muito maior do que o homem. Agora, eu acho interessante porque eu, ao meditar nesta leitura e ao meditar acerca do fato que ele veio, portanto, ele foi de manhã cedo, depois veio pela primeira manhã, ou pelo meio da manhã, veio ao meio-dia, veio ao meio da tarde e veio à noite. Ele foi cinco vezes à procura de operários. E uma pergunta que ele faz, que é muito interessante, ele diz a eles, ao fim do dia, mas afinal de contas, porquê é que vocês estão aqui? Ele diz, Senhor, ninguém nos chamou. E eu pensei nisto no sentido espiritual. A minha mulher, a Maria, quando era mais nova e nós estávamos encarregados da catequese e dos jovens, ela era extremamente eficaz em pedir ajuda às pessoas. Ela, qualquer vez que precisava de alguém, estava sempre a chamar as pessoas para trabalhar no reino de Deus. Muito melhor do que eu, porque eu às vezes não queria pedir ajuda. E eu acho que o que o Senhor está a dizer aqui é, vocês não só devem ajudar, mas vocês devem também prestar atenção às pessoas que estão ociosas, que não estão a ajudar, mas que talvez a única coisa que eles pedem não é só um jeitinho, só pedir. Olha, por exemplo, eu estou aqui hoje a fazer este programa porque o diácono João Sousa me chamou e disse, António, olha, tu devias ir ajudar a fazer este programa. E eu, a princípio, comecei a pensar, mas afinal de contas, eu não sei se quero fazer isso ou não. Mas lá estou. Logo às 9 da manhã, em Fresno. Eu estou a fazer o Boletim da Fé porque o diácono João Sousa me convidou. E o ponto que eu estou a fazer é este. Nós devemos convidar outros para trabalhar no reino de Deus, não é? Sim. O que é que vocês pensam? Eu vou-te dar um exemplo. A gente começamos, eu e a minha irmã, a ajudar no São Vicente de Paula. E precisava mais pessoas. E a gente disse, aquela fulana talvez podia ajudar. Convidámos mais uma e agora já somos 5. E uma delas, há pouco tempo, disse assim, thank you, vocês me convidaram porque eu estou sozinha e isto é um dia que eu estou sempre à espera para estar aqui com vocês a ajudar. Quer dizer, se a gente não tivesse chamado, aquela pessoa estava diferente, não é? E ela agradece até hoje. Olha, eu não vou dizer quem é, mas é um senhor que trabalha para a universidade e o trabalho dele é pedir dinheiro, não é o trabalho dele, ele pede dinheiro às pessoas para ajudarem a universidade. E ele disse-me uma vez uma coisa muito interessante, porque eu não gosto de pedir nada a ninguém. Ele disse, olha, eu quando me aproximo de uma pessoa rica para lhe pedir dinheiro para ele ajudar esta causa ou aquela causa, eu estou a fazer um favor a essa pessoa porque eu estou-lhe a dar oportunidade de essa pessoa fazer bem com aquilo que Deus lhe deu. E eu pensei, eu nunca tinha pensado nisso, mas na verdade, se eu me aproximo de ti e digo, José, tu afinal de contas podes-me dar $10 para estas crianças que nós estamos a ajudar no Brasil? Estou-te a fazer um favor, porque estou-te a dar uma oportunidade de ajudar o teu dinheiro para trabalhar o reino de Deus, não é? É verdade. É verdade. Mas um outro ponto nesta leitura que eu também acho interessante é esta. A questão de os que vieram primeiro não estavam contentes porque o patrão estava a pagar a eles o mesmo que pagou à última hora. Eu lembro-me que há muitos anos, vocês sabem que vocês fizeram também, eu faço parte da paróquia de Nossa Senhora da Assunção. E depois, quando a paróquia começou aqui, no princípio havia uma certa divisão, porque separou-se de uma comunidade, foi para ali e compreendo isso perfeitamente.
E às vezes as pessoas que estavam lá desde a primeira hora não gostavam muito, ou quando vinha uma pessoa que por acaso não tinha estado, mas afinal de contas começavam a olhar para ela, mas porquê é que tu estás aqui a fazer? E houve um senhor que já faleceu, e estava uma pessoa que por acaso começou a vir lá, e ele olhou, mas afinal o que é que estás aqui a fazer? E eu fiquei muito triste, porque nós devíamos abrir os braços a toda a gente. Se eu vim da primeira, se eu sou da primeira hora, ou sou da última hora, não faz sentido. Não é? Mas isto dá-se na nossa comunidade, dá-se em outros lugares. Em todos os lugares, Agora, as pessoas ficam com ciúmes porque acham que estão a perder alguma coisa. Repara, não? Eles pensam que estão a perder alguma coisa. E o senhor diz aqui uma coisa que eu não gosto muito, mas nem eu, os primeiros serão os últimos, eu também escrevi aqui. Aí é que é o problema. Mas porquê é que não gostam? Por que vocês não gostam disso? É porque assim, por exemplo, na questão da vida espiritual, a gente trabalha, e depois chega-se uma hora, somos capazes de ser os últimos. Os outros foram primeiros. Não me importa que seja o último, eu quero falar. Não é? Mas o senhor dá oportunidade a esses. E ele diz em outras leituras, que já deves te lembrar, que ele diz os primeiros, as prostitutas, estes e aqueles que muitas vezes pensam que, como a Madalena se converteu, e não, muitas pessoas se converteram, foram dos primeiros, e aqueles que andavam sempre, às vezes são os últimos. Nós, como ele disse aqui, eu gosto muito desta palavra que ele diz, não me será permitido fazer o que quero do que é meu. Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom. Serão maus os meus olhos porque eu sou bom. Eu acho que nós nos devemos sentir contentes que Deus é tanto bom que aceita sempre. É verdade. E se nós, às vezes nós pensamos, eu vou ganhar o céu. Bem, nós não ganhamos o céu. Nós fazemos tudo o que podemos. Mas é através da generosidade de Deus e da bondade de Deus que nós nos salvamos, através dos nossos trabalhos, mas também da generosidade de Deus. Olha, caros amigos, falta tanto tempo que nós, se tivéssemos mais tempo, ainda dizíamos coisas mais bonitas, não era? Não. Gostávamos muito de estar aqui convosco hoje a falar da generosidade de Deus. Deus é tão bom para connosco. Ele está sempre disposto a dar-nos o que nós não merecemos. Portanto, damos-vos graças de estar conosco e oxalá que tenhais uma boa noite e um bom resto do domingo. Já está a acabar. Muito obrigado e boa noite.